Oi, gente, tudo bem? O nosso grupo vai falar sobre o HMB. E primeiro a gente precisa entender o que é o HMB. Ele é produzido a partir do aminoácido leucina no organismo humano, mais especificamente no fígado. A leucina é metabolizada pela ação da enzima QIC desidrogenase. O QIC transforma-se em isovaleril-CoA na mitocôndria pela ação da enzima acetoácido desidrogenase. Ou então, ele se transforma em HMB no citosol pela ação da enzima cetoisocaproato desidrogenase. A maior parte do QIC é convertida em isovaleril-CoA, enquanto apenas aproximadamente 5% da leucina é convertida em HMB. O HMB tem a capacidade de estabilizar o sarcolema ou então atenuar as vias proteolíticas. A capacidade de estabilizar o sarcolema é conhecida como hipótese da síntese de colesterol, a qual explica que a célula muscular danificada pode perder a capacidade de produzir quantidade adequada de colesterol necessário a algumas funções celulares, como a manutenção da integridade do sarcolema. O colesterol é formado a partir de acetil-CoA, quando catalisado pela enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA, que é o famoso HMG-CoA redutase, a qual também é responsável pela formação do ácido mevalônico, que é o precursor do colesterol. A maioria do HMB é convertida em HMG-CoA redutase. Vários estudos apontam a eficácia da suplementação crônica de HMB em condições clínicas e no exercício, melhorando a recuperação muscular, o ganho de força, massa muscular e potência, que faz com que melhore também a performance aeróbica, função lipolítica e anticatabólica. Mas ainda assim existem controvérsias na literatura a respeito dos benefícios da suplementação aguda do HMB. Agora, nós vamos entender como que o HMB age no nosso organismo. Essa é a Patrícia. A Patrícia, depois de um longo tempo de academia, através de indicações, decidiu começar a suplementação com HMB para ver quais seriam os resultados desse produto no corpo dela. Sabe me dizer o que é isso? Ué, mas eu já produzo isso aqui? Onde eu vou usar isso, hein? Já sei. Com essa suplementação, eu vou ser capaz de reduzir a proteólise muscular. Eu também acho que consigo aumentar ganhos de massa e força muscular com isso aqui, hein? Já que isso aqui chegou, eu consigo aumento de massa livre de gordura e de níveis plasmáticos de enzimas indicativas de dano muscular. E aproximadamente 50% de redução nas concentrações. Agora, nós vamos entender como é que funciona o HMB ácido livre. Uai, como que isso aqui chegou aqui? O que eu vou fazer com esse tanto de HMB? Eu vou aproveitar, sabe por quê? O meu corpo vai malhar. Com isso, eu vou ajudar na recuperação e desempenho muscular. Usar esse excesso para recuperar a capacidade de trabalho dos meus músculos. Não há registros de efeitos colaterais que o HMB possa produzi-los, mas ele não é indicado para gestantes, lactantes e crianças. A suplementação de HMB-CA apresenta efeitos diferentes entre indivíduos treinados e não treinados, porque os indivíduos treinados podem apresentar supressão da proteólise por causa da adaptação 48 ao treinamento, o que reduz a eficácia desse suplemento. A respeito dos benefícios da suplementação aguda do HMB. Há alguns alertas em relação ao excesso de cálcio encontrado no HMB, já que esse mineral funciona como transporte para as demais substâncias. Porém, só é danoso à saúde se for consumido em substâncias muito elevadas. Todos os alimentos para aqueles que praticam exercício físico são regulamentados e rotulados pelo Ministério da Saúde. Há 5 subcategorias que são rotuladas direto pela sua finalidade. Porém, há uma norma que proíbe os alimentos serem classificados por aumento de massa muscular, anabolizantes, hipertrofia muscular,
queima de gordura e etc. Porque a Anvisa exige que a rotulagem do produto tenha registro obrigatório. Exemplos de produtos que não possuem e não podem ser comercializados no Brasil porque não possuem registro na Anvisa, como a creatina, a carnitina, o HMB, arginina, ortinina e o óxido nítrico. Olá, eu sou Letícia Zen, nutricionista, doutora em Ciências Nutricionais pela FRJ, e hoje eu queria conversar com vocês sobre o uso de anticatabólicos, mais especificamente sobre o HMB. Você já ouviu falar no HMB? É um suplemento que começou a ser estudado em 1996 com o objetivo de tentar evidenciar se a utilização desse produto por pessoas que não eram praticantes de musculação, uma vez iniciando um treino de força, poderiam com esta suplementação ter uma resposta mais positiva em termos de aumento de massa muscular ou até mesmo uma redução do dano muscular, uma redução da proteólise a partir da mensuração de alguns marcadores que são bastante específicos, como a creatina quinase, a lactato desidrogenase e a 3-metilhistidina na urina. E assim por muito tempo se fez. O HMB começou a ser estudado por pessoas que não eram praticantes de treino de força, que começavam a treinar força e tomar o HMB, e o resultado, por vezes, era bastante otimista. Mas vamos levar em consideração que existia, então, um viés da associação do treinamento com o uso do suplemento. E muitos desses estudos não eram cruzados, ou seja, o sujeito não era comparado com ele mesmo. E sim, pegava-se uma amostra, dividia-se em dois grupos, um grupo treinava e tomava HMB, e o outro grupo treinava e não tomava HMB. Mas naquela ocasião que eu comecei a estudar o HMB, eu me perguntei, qual seria a resposta deste suplemento em pessoas treinadas? Por que eu fiz essa pergunta? Porque é justamente para essa pessoa que talvez eu buscasse um suplemento anticatabólico, alguma ajuda adicional para o ganho de massa muscular. Para aquela pessoa que já treina, que já faz dieta comigo, né, ou com um nutricionista, e aí num dado momento começa a não ter mais resultado, ou começa até mesmo a perder massa muscular por excesso de treinamento. Nessa hora que a gente poderia pensar em algum recurso. Mas na prática, o que aconteceu? Eles começaram a estudar a resposta do HMB em pessoas que já treinavam e aí não havia resultado algum. E, portanto, depois de muito tempo, as pessoas perderam o interesse em utilizar o HMB. De uns tempos para cá, ele começou a reaparecer. Pessoas começaram a colocar isso na suplementação. Vamos de novo à literatura estudar e ver se tem alguma novidade. O que a gente tem de novidade no momento? O HMB continua sendo um suplemento polêmico. Há evidências de que, muito mais evidências de que ele pode não funcionar para alegações de ganho de massa muscular ou para ação anticatabólica, mas parece que uma novidade está surgindo por aí. Que novidade é essa? O suplemento mais utilizado é um HMB ligado ao cálcio, né? E aí eles começaram a tentar verificar também qual seria a resposta do HMB na sua forma livre. Chama isso de HMB Free Acid. A gente está fazendo aí uma tradução, né? O HMB na forma livre, tentando puxar para o português. E aí, esse HMB específico, né, nessa apresentação específica bioquímica, ele parece gerar algum tipo de resposta positiva em termos de composição corporal. Nós temos que continuar estudando, esse HMB não está disponível ainda para uma aquisição fácil no Brasil, a gente também sabe que ainda não é um suplemento liberado na portaria que regulamenta os suplementos para atletas, mas aí fica uma luz, né, uma ideia de que a gente vai continuar conversando e estudando para ver se finalmente, então, numa determinada apresentação bioquímica, ele possa realmente gerar uma resposta anticatabólica. Mas para finalizar o assunto, o que é importante destacar? Um anticatabólico é aquele produto que vai tentar evitar o catabolismo da perda de massa magra. Se fosse evitar catabolismo de perda de gordura, acho que a maioria não ia nem querer usar, né? Mas é que o foco é mais para massa magra especificamente. E o que é o mais poderoso anticatabólico? Muito mais econômico, que não tem polêmica, não tem controvérsia, é o ajuste
do consumo de energia, o ajuste da ingestão de carboidrato. Então, você recorrer a um suplemento, muitas vezes caro, difícil acesso, não é o caminho prioritário. O caminho prioritário é você ajustar a sua ingestão energética, que mesmo ela ajustada, vai continuar te ajudando na redução do percentual de gordura, de repente vai até potencializar. Eu acho que eu já tenho sido repetitivo em falar isso aqui, mas que de fato é o que a gente vê que é o que mais funciona, coisas simples, coisas baratas, mas sempre com o apoio do seu nutricionista. O consulte para ele ver o que você precisa fazer para evitar a perda de massa muscular que você está evidenciando num dado momento do seu processo de treinamento e acompanhamento, tá? Mesmo ele não sendo aprovado pela Anvisa, Ele é facilmente encontrado em sites. e por incrível que pareça, ele pode ser comprado mesmo sem receita médica. Então é aconselhável que antes de qualquer uso de suplemento, você procure um endocrinologista ou um nutricionista. Nós agradecemos muito a presença de vocês e a atenção que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse assunto. Se cuidem, usem máscara, passa álcool nessa mão, vamos cuidar desse coronavírus e um beijo para todo mundo. Obrigada!